Dinheiro na conta, juros mais baixos e carência para começar a pagar. Parece milagre, né? Mas é só o novo Procred 360 do governo federal. E só que tem um detalhe, não é para qualquer um. Então, ele pode ser uma armadilha também para quem não se planejar. Bem-vindo ao canal Empreendedores Livres, dicas essenciais para empreendedores, MEIs e pequenos empresários. Você sente que está pagando impostos demais, tem dificuldades para organizar a gestão financeira do seu negócio ou fazer a sua empresa crescer. Então, se você é MEI, micro ou pequeno empresário, este canal foi feito para você. Já deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque essa informação pode literalmente mudar o rumo e o futuro da sua empresa. Bom, então para quem o que é o Procred, né? Aqui a gente tem a janela aqui, a tela, né, da Caixa, tem um site, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você poder entrar lá, ver todas as informações certinho, né? Então o que é o Procred, né? O Procred 360 é uma linha de capital de giro da Caixa e outros bancos, né? Não é só a Caixa que oferece essa linha de crédito, e ela destinada ao público MEI e microempresa com faturamento até 360 mil, tá? Então, o Procred 360, isso aqui é importante, tá? Ele é diferente do Pronamp, ele não é a mesma coisa que o Pronamp, ele é um outro produto de parceria entre banco e governo para microempresas, até quem fatura 360 mil no ano, tá bom? Então, se você fatura mais do que isso, eu já vou pedir agora aqui para você que esse vídeo não é para você, então nem assista, tá bom? Porque você vai perder o seu tempo. Então, você que é MEI, microempresário, né, que fatura 360 mil, as condições aqui do programa, né, taxa de juros de 5%, mais a Selic, isso é importante, prazo 48 meses, né, sendo 12 de carência. Então, você vai pedir hoje o empréstimo, você vai começar a pagar a primeira parcela daqui a um ano. É isso que quer dizer a carência, né? E 36 parcelas aí de amortização. O valor da contratação limitado até 150 mil. Então, por que é esse teto de 150 mil, né? Porque eles liberam até 30% do seu faturamento e, para alguns casos que eu vou falar depois, 50% do seu faturamento declarado, ok? Faturamento que você declara no Simples Nacional. Então, essa é uma linha de crédito para empresas que já têm mais de um ano, obviamente, mais de um ano de funcionamento. Você já está ali com a sua empresa rodando e você está precisando de um capital para você investir. Você está com caixa baixo, você não tem, você quer fazer um investimento ali para o seu negócio, para a sua empresa crescer, né? E você não tem esse capital. Então esse programa é para isso. Então por isso o teto de 150 mil. Porque se a gente pegar aí 360 mil dividir por 3, que é 30%, né? Vai dar esse valor aqui aproximado de 150 mil. É preciso ter em mãos, né, os documentos da empresa do sócio e somente poderão contratar aí os clientes que tiverem feito compartilhamento do faturamento com a Caixa por meio do ECAC. Nesse vídeo, gente, eu não vou explicar esse procedimento de compartilhar, ok? Esse vídeo aqui é só para mostrar, explicar para você sobre o programa, como ele funciona, quais as condições para você poder participar dessa linha de crédito. E se você quer que eu explique qual o passo a passo para você compartilhar esses dados no ECAC com o banco, deixa aqui na descrição, tá? Quero Procred 360. Deixa no comentário, quero Procred 360, que daí eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, tá? Então aqui no próprio site tem o passo a passo, mas a gente aqui da contabilidade, nós fazemos isso para os nossos clientes para facilitar. É coisa burocrática, é sistema, então a gente faz esse serviço aqui para os nossos clientes, quem é cliente aqui da nossa contabilidade, a gente faz aí sem cobrar nada mais por isso, porque a gente entende que a gente tem que dar um suporte aí para você, para ajudar a sua empresa a crescer. Então, quais são as condições, né, para você que vai pedir o Procred 360, quais as condições desse empréstimo? Então, ele é uma linha de crédito que oferece de 5
até 150 mil reais de empréstimo, o valor do empréstimo, né? O prazo para pagamento é de 36 meses, então você tem 12 de carência, começa a pagar daqui a um ano e aí, a partir da primeira parcela, 36 parcelas para pagar. Os juros, né, do empréstimo vai ali entre 0,89 a 1,29 ao mês, dependendo do banco e o perfil da empresa, né? Eu vou falar para você quem que pode pedir, né? Quais as condições para você pedir empréstimo no banco? Quem que pode pedir esse empréstimo no banco, né? Quais os requisitos? Então, a primeira coisa, você tem que ter um CNPJ ativo. Seu CNPJ não pode estar inapto, não pode estar baixado, tem que estar lá ativo, certinho, tá? Não, quando puxar lá, fazer a consulta do CNPJ, estar na situação ativo. Ele é para MEI e microempresa, né? Que nem eu falei. O faturamento anual até 360 mil. Você tem que estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias. Então, por isso que é importante, quando você vai solicitar essa linha de crédito, você conversar muito bem com a contabilidade, com o seu contador, que ele seja consultor, né? Aí nesse sentido. E as obrigações, elas têm que estar todas entregues. Por quê? Porque o banco vai pedir uma certidão negativa para você. Essa certidão negativa, mas se eu tiver débitos com a Receita, essa certidão ela pode ser aquela positiva com efeitos de negativa. Ou seja, se você tiver débitos com a Receita, né, você vai fazer o parcelamento e aí depois que você tiver com esse parcelamento efetivado, seus débitos vão sair do sistema. E aí você consegue tirar a certidão positiva e o banco ele aceita. Então, se você precisa regularizar a sua empresa para solicitar o Procred, a gente faz esse serviço para você, tá? Então, você tem que ter a conta ativa no banco. Você não pode ter conta num banco e solicitar o Procred no outro. Você tem que, ou então você tem que abrir. Se você ainda não tem, você tem que abrir uma conta nova, tá? E aqui esse detalhe legal, né? Achei bacana isso aqui, uma mudança, uma novidade positiva, que empresas lideradas por mulheres, elas podem obter créditos de até 50%. Então lembra que eu falei lá atrás que o seu faturamento declarado no Simples Nacional, o banco vai ver isso daí, porque é através do compartilhamento de dados da Receita, né, com o banco, e aí através desse faturamento, o banco pode liberar até 30%, tá? Não quer dizer que o banco vai liberar os 30%, nem os 50%. Mas aqui no caso de empresas lideradas por mulheres, ou seja, que a responsável legal dessa empresa no contrato social seja uma mulher, pode ser até 50%, né? Então eu achei isso aqui bacana, tá? E os demais casos aí até 30%. Agora eu vou falar para você dos melhores bancos e taxas, né? E sobre as taxas. Então, quais são os top 3 bancos aí que estão trabalhando com a linha do Procred 360 e que você pode, né, fazer aí a sua cotação e decidir qual é o melhor banco para você solicitar essa linha aí, ok? Então vamos falar aqui, né, do primeiro banco, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, né, eu vou deixar o link aqui dessa página na descrição, tá, pessoal? Para você poder entrar lá, ver também todas as informações certinho. Então o Pronamp Procred, né, aqui no caso o Banco do Brasil, ele chamou de Pronamp Procred. Por quê? Para facilitar aí a comunicação com o público-alvo, né? Então todo mundo já conhece o Pronamp, aí eles colocaram o nome na frente ali para divulgar melhor. É um capital de giro para empresas até 360 mil. Então aqui as condições do Banco do Brasil, né? Encargos financeiros, a taxa Selic e mais 5% ao ano. Não precisa apresentar garantias, garantia facilitada pelo Fundo Garantidor de Operações. A contratação aqui você fala com uma agência. Então, os benefícios, né? Então aqui o Banco do Brasil, ele traz o prazo de 36 meses. Então, aqui eles dão 6 meses de carência do capital. Então, diferente lá da Caixa, né? O Banco do Brasil, ele dá só 6 meses de carência. Então, você tem que analisar aí o que é melhor para você. Tem gente que prefere não esperar 12 meses para começar a pagar uma dívida. Às vezes a pessoa
6 meses já é suficiente para ela ali conseguir ter um retorno né, um retorno daquele investimento, né, do valor que ela pegou ali para ela poder fazer os investimentos na empresa dela e conseguir pagar. O valor do crédito, né, de até 30%, tá? E aí aqui ele traz, né, o incentivo ao empreendedorismo feminino, que é a questão dos 50%. Ele explica também como autorizar, né, aquilo que eu falei, a gente faz aqui para os clientes, autorizar na Receita. Então dá uma olhadinha aí, pessoal, no Banco do Brasil, tá? Esse é o primeiro banco. Então agora eu vou falar do segundo banco aí que oferece a condição aí do Procred. Bom, o segundo banco eu vou falar bem rapidinho aqui, porque eu já falei que é a Caixa, né? A Caixa é um banco do governo, então esses programas eles são sempre aí em parceria, né, com a Caixa. E aqui, né, você precisa compartilhar os dados com eles, então eu vou deixar aqui também na descrição, né, as condições. Taxa de juros 5% mais a Selic, a mesma taxa do Banco do Brasil. Aqui na Caixa, né, eles estão oferecendo 12 meses de carência, o valor limitado, né, 150 mil. E aí tem que compartilhar os dados no ECAC e você precisa estar aí sem pendências na Receita Federal, tanto de obrigações quanto de débitos, fazendo a parte do parcelamento, né, dos débitos, se for o caso, porque não faz sentido, né? Eu acho até estranho essa exigência do banco pedir certidão de débitos de uma pessoa que está buscando exatamente recurso financeiro, né, para poder ali fomentar o seu negócio, sobreviver, né, não só crescer, mas também às vezes sobreviver, passar por uma crise, às vezes, né, o seu negócio ele estava indo bem, vem alguma situação externa, gera uma crise, você passa aí a precisar de um capital, um fôlego financeiro. Então, assim, na minha opinião, né, não faz sentido nenhum eles pedirem certidão de débito, porque como que a pessoa vai quitar débitos, né? Ela está exatamente pedindo um empréstimo no banco, porque ela não tem dinheiro. Se ela tivesse dinheiro, ela pagaria os débitos dela, correto? Enfim, vamos seguir aqui. Eu vou agora falar do próximo banco, que é o Banco Bradesco, tá? O terceiro banco que oferece essa linha de crédito aí. E em terceiro lugar, né, não necessariamente nessa ordem, o terceiro banco que eu vou falar aqui é o Banco Bradesco, né? Então, tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você fazer a análise. E eu vou sugerir para você, faça a cotação com os 3 bancos e leia muito bem o contrato para você acabar fazendo aí o melhor negócio para você, tá? Então ele explica aqui também o que é o Procred, né? Então aí taxas e prazos, né? A primeira parcela deles é de 6 meses, o pagamento em até 48 vezes e as taxas de juros e mais taxas pós-fixada, 5% ao ano e mais Selic. Então, você vê que as taxas aí elas são meio que tabeladas, né? Justamente por ser um programa do governo, o banco não pode aí praticar taxas muito mais altas com relação aos outros capitais de giro, outros produtos que ele tem, porque justamente ali uma coisa compete com a outra. Então, para quem é empresário, ele vai, nesse perfil, né, de até 360 mil, ele vai ver lá, capital do giro do banco está com 2% ao ano, mais o Pronamp, o Procred está com taxa de juros de 1,19. Então, ele vai acabar optando pelo Procred, né? Então, essas são as condições aqui do Bradesco também, tá? Então, tá aí 3 bancos para você fazer sua cotação, para você fazer a sua análise de crédito, né? O Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco. Então, avalie muito bem, tá? Qual é o melhor aí para você. Então, afinal de contas, né? Vale a pena pegar o Procred 360? Eu vou falar para você assim com uma opinião de contador, de quem atende empresas há muitos anos nesse perfil também. Então, assim, quando vale a pena você pegar uma linha de crédito, um capital de giro para sua empresa, né? Primeiramente, quando você tem um plano claro de uso desse dinheiro. Se você vai pegar esse empréstimo por puro
impulso, né? Sem saber direito o que você vai fazer com esse dinheiro. E não só o Procred, tá? Se você vai trazer um investidor para dentro da sua empresa, um capital, é bom, esse investidor vai querer saber o uso claro desse dinheiro, né? Eu lembro antigamente, eles chegam no banco e você tinha que apresentar um plano de negócios ali para o gerente do banco, explicando para ele muito bem como que esse dinheiro ia ser utilizado, como se o banco fosse um investidor do seu negócio, né? Então, você tem que tratar dessa forma. Então, assim, quando que eu vou pegar o Procred? Vamos supor, você tem uma loja. Ah, Felipe, eu estou precisando fazer uma reforma na minha loja. Essa reforma vai trazer para mim um aumento de receita com previsibilidade. Então, você tem um plano que, fazendo essa reforma, você vai ter um aumento de X% da sua receita, você vai ter um crescimento da sua empresa e você vai ter depois uma sustentabilidade financeira para você poder arcar com esse compromisso. Porque lembre-se, daqui 6 meses o boleto vai chegar. Então você tem que ter esse compromisso de investir no seu negócio. E agora eu vou falar uma coisa muito importante para você. Empreendedor, empresário, né? Micro, pequeno empresário. A sua empresa, ela tem que ser rica antes de você. Então não adianta você pegar um Procred, porque os juros é menor do que o financiamento de um carro, aí eu vou aproveitar e vou trocar meu carro. Tá, beleza, mas se a sua empresa não tiver sustentabilidade para manter o seu padrão de vida, ou aumentar o seu padrão de vida, daqui 6 meses você vai ter uma dívida e que você não vai ter ali uma renda para você poder arcar com isso. E aí você está colocando em risco o seu patrimônio, está colocando em risco a renda da sua família, né? Então, essa dica aqui, pessoal, é muito importante para você. Pensa dessa forma, tá? A mentalidade que você tem que ter. A sua empresa, ela tem que ser rica antes de você. Então, quando você tiver aquele dinheirinho sobrando a mais, além do seu salário, sobrou um lucro, você conseguiu aí, tá tendo resultados positivos, reinvista na sua empresa primeiro, antes de você aumentar o seu padrão de vida. Pensa, tem essa mentalidade, porque o teu sucesso, né, como empreendedor, como empresário, ele precisa ser perene, ele precisa ser sustentável, ele tem que ser pensado a longo prazo, tá? Então essa é uma dica que eu dou para você. Pensa dessa forma, tá? Porque existe a dívida boa e a dívida ruim. O quê? Você tá falando que tem dívida boa, Felipe? Como assim dívida? Gente, existem dívidas boas. Grandes empresários fazem dívida também. Alavancar o patrimônio dele, vai alavancar a empresa dele e ele vai ter um retorno daquele dinheiro, vai conseguir pagar essa dívida e depois que ele quitar essa dívida, às vezes até sem juros, amortizando antes do prazo, ele vai ter ali um patrimônio, ali uma renda passiva, muitas vezes, tá? Então existe sim dívida boa, mas você tem que ter planejamento, você tem que ter gestão financeira, educação financeira para isso, né? E a dívida ruim é o quê? Quando você só fica adquirindo passivo para você. Fica adquirindo carro que só gera despesa, né? Então assim, vamos supor, você tem uma empresa que você precisa de um carro utilitário que tem um baúzinho para você aumentar a sua operação. Pô, eu falo para você, pega o Procred, cara, porque você vai investir ali para você aumentar a sua operação e aumentar a sua receita, tá? Então, é aí que vale a pena. Aí que eu falo da dívida boa, tá? Então, você vai usar para aumentar a sua receita, que nem eu falei, e você tem que pensar nesse plano, tá? Você fechou um contrato grande com o cliente e você está precisando de caixa para você comprar insumos para você conseguir atender essa demanda, que você sabe que daqui 2 ou 3 meses vai entrar esse dinheiro no seu caixa. Resultado desse estoque, desse investimento que você fez agora. Aí eu falo para você, pô, bacana, pega o Procred, que vale a pena, porque você sabe que você precisa entregar isso que vai entrar renda na sua empresa, vai entrar receita. Aí eu falo bacana, tá? Agora, quando não vale você pegar o Procred, não vale a pena você pegar o Procred para cobrir rombo sem plano de recuperação. Você está com... Todo mês lá a sua empresa ela está sangrando caixa, você está tendo que pôr caixa ali e você não tem previsibilidade de recuperar isso. Então você pega uma dívida para você cobrir um rombo, daqui a pouco você fica com a dívida e o rombo e aí, né, vira uma bola de neve. Aí não é legal. Quando você não tem organização financeira, nem controle de fluxo de caixa, se você não tem a sua empresa organizada, e a gente faz isso aqui, tá? A gente organiza toda a gestão financeira do cliente, seja só por assessoria, né, dando orientação,
ou seja, colocando a mão mesmo, terceirizando o financeiro do cliente, e também controle de fluxo de caixa. Então, se você não tem isso, não faça dívida, tá? E quando você também vai entrar ali e pegar uma dívida por impulso, é um dinheiro fácil. Porque eu vou falar para você, é fácil. Você vai abrir o aplicativo do banco, você vai contratar o Pronamp, às vezes o gerente ele vai ali só ser um facilitador, mas você tem um dinheiro fácil, cai na tua conta. Então, por impulso, você vai lá e faz. Então, não faça. Dessa forma, não faça, tá? Então, assim, a frase que eu digo aqui para você, né, marcante, só pra gente fechar esse bloco aqui. Crédito sem planejamento vira dívida. Mas crédito bem usado, ele vira uma alavanca para você crescer o seu negócio. Tudo vai depender da sua gestão, da sua organização, da sua otimização de processos e você ter o financeiro da sua empresa bem organizado. E que é exatamente isso que a gente faz aqui com os nossos clientes. Então, resumindo, pessoal, o Procred 360 ele pode ser uma ótima oportunidade que muitos empresários estavam esperando. É um programa que foi lançado aí no ano passado. Ele pretende ser permanente, o governo vai deixar ele como permanente até então, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas ele só vale a pena com planejamento, consciência e estratégia. Se você quer ter mais planejamento, consciência e estratégia na sua empresa, nós estamos aqui para isso, para te ajudar. A jornada aí, que não é fácil, mas com a ajuda de um bom consultor, contador consultivo, você vai conseguir, tá? Então, se você quer que eu faça um vídeo só com passo a passo para simular e pedir o Procred 360, comenta aqui, quero crédito, quero Procred 360. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com um amigo que também tem um negócio e precisa de orientação financeira de verdade, tá? Eu vou pedir aqui para você se inscrever no canal e se você quer assistir um vídeo sobre planejamento estratégico, eu vou pedir para você clicar aqui. Se você quer assistir um vídeo sobre franquias e sobre qual dicas para você ter a sua franquia, clica nesse vídeo aqui. Tá joia? Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.